Muito bem. Convivência, segundo o dizer de Joana de Anjos. A convivência social constitui na Terra um desafio dos mais significativos em razão da sua complexidade. Nós estávamos aqui pensando antes de lermos o trabalho que é executado no plano espiritual, planejando o nosso reencarne. O quanto que nós passamos com aulas, com preparativos, com estudos, para que a gente venha e não sucumba na trajetória da nossa existência. Porque tudo o que nós vivenciamos aqui no plano Terra, nós planejamos na espiritualidade. Pô, Francisco, então nós somos como se fosse boneco. Não. Nós somos livres. E isso é a maravilha que a doutrina espírita nos traz. Não existe uma existência sem um planejamento. Já falamos dos mapas, e que os mapas são modificados, que nós podemos modificar os nossos mapas segundo os nossos merecimentos, segundo o nosso crédito perante a espiritualidade, né? Citamos exemplos de pessoas que fizeram questão de modificar o mapa da sua existência em virtude dos riscos que ela iria correr, entende? Então, é fundamental que nós compreendamos que convivência nós já sabemos que nós íamos ter. Abençoado esquecimento. Que lá no Evangelho nós vamos encontrar esquecimento do passado, né? Abençoado esquecimento. Por quê? Porque, do contrário, nós sucumbiríamos. Nós estaríamos nos atritando constantemente, porque nós reencarnamos não reencarnamos em trabalho missionário. São raros os missionários. O nosso reencarne é um reencarne laborativo, que a gente vem com a finalidade de resgatar. Por isso dizer provas e expiações, né? Nós trazemos provas e temos expiações, entende? Então, se nós não tivéssemos o esquecimento, a bênção do esquecimento, nós sucumbiríamos. Portanto, conviver é uma arte. É uma arte. E não existe uma filosofia mais sublime e melhor na nossa vida do que a filosofia espírita, para ensinar, para nos preparar. Francisco, é melhor você não ir por esse caminho, procure este caminho. Eu recebi essa semana, ontem, um e-mail de uma pessoa queridíssima. E o que acontece? Era uma mentira. O e-mail que a pessoa me mandou era uma inverdade, que eles chamam de fake, né? Fake news, enfim, né? Mas ele mandou com tanta ingenuidade e exaltando, né? Pedindo, olha, veja, isso é que maravilha. Eu, quando abri, só o tema, que não vem ao caso a gente citar, só o tema já mostrava a grande mentira, não é? E em contrapartida, porque eu vivo folheando as notícias que correm no YouTube,
que corre no WhatsApp, né, que corre no Facebook. Eu fico folheando. E por cargas d'água, um grande expositor renomado e reconhecido no movimento, falando a mesma notícia, difundindo a mesma notícia. Que veja bem, os espíritos, em síntese, para não deixar a curiosidade no ar, né? Os espíritos estão preocupados em nos dizer as possibilidades do futuro. Não. Os bons espíritos estão trabalhando. Só os espíritos brincalhões e zombeteiros é que se preocupam em trazer ilusões para a nossa mente. Então, a mensagem dizia que o espírito fulano de tal, de alta envergadura espiritual, estava nos dizendo tantas mensagens e pontos cruciais que irão acontecer nesse 7 de setembro. Que isso? Que isso? Não vamos cair nesse conto mais estúpido, com todo respeito. E o grande conferencista falando também a mesma coisa, que esse 7 de setembro irá trazer. Olha, pelo amor de Deus, o que vai trazer? Nós não temos a expectativa de esperar absolutamente nada. Nós temos, sim, a obrigação de trabalhar em nome de Jesus para a libertação do nosso espírito e daqueles com os quais nós convivemos. Agora, preocupado em falar o que vem aí para acontecer, isso é uma mentira grossa. Né? Os espíritos não estão preocupados em trazer mensagens sobre o futuro, em hipótese alguma. Eles podem nos alertar com relação ao nosso futuro, o nosso guia, o nosso benfeitor, trazendo por intuição, mas falar do contexto geral da humanidade, isso é uma grande besteira, com todo respeito, não é? Aí eu passei a resposta para o querido amigo, e ele imediatamente já mandou uma correção através do WhatsApp para desconsiderar aquela mensagem que ele havia enaltecido, que não traduzia, não tinha fundamento verdadeiro. Entende? Então, nós precisamos tomar cuidado. Tomar muito cuidado, né? Por causa do quê? Por causa da tarefa que nós somos engajados. Que é a tarefa de quê? A tarefa de iluminação. A cada criatura, continua Joana, é um universo de experiências especiais em face do seu estágio evolutivo e das possibilidades de crescimento que se lhe tornam possíveis. Em consequência, não existe uma forma de comportamento genérico que facilita um intercâmbio equilibrado e saudável. Pelo fato de viver as emoções que lhes são compatíveis, aquilo que propicia júbilo a alguns, a outros se apresenta como provações ou demérito. É claro, nós não somos todos iguais. O vermelho que eu vejo não é o mesmo vermelho que a minha esposa vê, que o meu filho vê. É vermelho, mas não no meu tom. Não, entende? Atraídos ou recusados uns pelos outros, os indivíduos tornam-se simpáticos ou não, pelas ondas vibratórias que os atraem ou os repelem, favorecendo a aproximação ou o afastamento responsável pelas reações afetivas desse comportamento decorrentes. Não poucas vezes, a identificação de ideias e de sentimentos aproximam umas pessoas das outras.
Isso isso é normal. Eu me simpatizo com o José porque o José tem um pensamento muito similar ao meu, né? O que produz afeições significativas, que penetram nos escaninhos do ser, que pode perceber as dificuldades e problemas de que se revestem, por aguardar-se benefícios imediatos das relações, a afetividade inicial esfria por uma espécie de decepção ao constatar-se a diferença entre o que se pensava e a realidade. Muito comum. As decepções que nós vivemos são fruto das nossas próprias criações. Nós aguardamos que o Manuel tenha uma reação que nos seria agradável. Mas preste atenção, o Manuel é diferente do Francisco. E isso não quer dizer que ele não seja uma pessoa boa, uma pessoa querida, uma pessoa a ser considerada. A diferença é que o vermelho que ele vê é diferente do vermelho que eu vejo. O gosto que ele tem por determinadas coisas é diferente do gosto que eu tenho. E isso faz parte do concerto existencial da nossa vida. Voltaremos.